Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor. Seja bem-vindo ao ajuntamento do povo de Deus. Nós estamos aqui para cultuar ao nosso Deus em gratidão àquilo que Ele já fez por nós, nos salvando em Cristo Jesus. Salvação esta programada desde antes da fundação do mundo para nós. Que coisa boa. Por isso nós nos ajuntamos aqui. Os irmãos que estão em casa também, que Deus vos abençoe igualmente a nós que estamos aqui. Vamos iniciar então o nosso culto com uma oração ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome, porque tu és o nosso Deus e nós somos o teu povo. Tu tens cuidado de nós. Tu tens nos guiado com tua boa mão. Tu tens preservado a nossa vida e tem cuidado dos nossos dias. Ó Deus, quanta gratidão há em nosso coração por todas as tuas maravilhas sobre nós. E neste momento, Senhor Deus, nós nos apresentamos no nome de Jesus para cantar louvores, no nome de Jesus para inclinar a nossa vida diante de Ti, em nome de Jesus, para nos aproximarmos uns dos outros em comunhão. Senhor, visita-nos nesta noite com Teu Espírito, guia a nossa vida, ó Deus, e abençoe-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, na semana que vem nós teremos um bazar da tarde de artes, isso mesmo, né? E as irmãs estão bem envolvidas, produzindo muitas coisas legais e com certeza vai ser muito bom se todos nós participarmos desta obra, tá? Então todos nós estamos convidados para participarmos, adquirirmos as coisas produzidas e contribuirmos também com missões, porque todo o valor arrecadado vai para missões, abençoando a vida das irmãs missionárias que a nossa igreja tem contribuído. Um outro aviso, no próximo domingo, a nossa EBD retorna. Esse domingo não tivemos por conta da Assembleia, mas no outro, todas as classes de forma presencial e tudo funcionando normalmente, tá bom? Dito isso, eu quero que nós tenhamos um momento de oração agora, especialmente pela nossa irmã Cida. Ela precisa dos cuidados do Senhor, tanto o seu coração abalado pela perda do seu esposo, como a sua saúde por conta do Covid. Ela se encontra internada, as notícias foram boas, mas carece dos cuidados do Senhor. Então nós vamos orar por ela e aproveitar por todos os irmãos que passam também por essa dificuldade de Covid. Tem algumas famílias da igreja que estão nesse momento em recuperação por conta do Covid. Graças a Deus, a maioria delas lidando com uma recuperação muito bem. E Deus seja louvado por isso. Mas nós vamos orar agora nesse momento. E eu quero então convidar o José. Vem aqui, José, orar pela Cida, pedir que Deus a abençoe ali naquele hospital e restaure a saúde dela, bem como abençoe a recuperação dos outros irmãos. Senhor Pai, muito obrigado, Deus, por todos que estão aqui presentes. Deus, obrigado porque o Senhor guardou cada um. Te peço por cada um também que irá chegar aqui no culto, Pai. Te peço pela nossa irmã Cida, Pai, que se passa um momento tão complicado com a sua saúde, para que o Senhor esteja abençoando ela, Pai, o Senhor esteja recuperando ela, Pai, que seja feita a Tua vontade na vida dela, assim como na dos outros irmãos também, Deus, esteja cuidando, Pai, consolando seus familiares e eles mesmos, dando a paz que excede todo entendimento, Deus, que só o Senhor pode dar. É por isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Salmo de número 100, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias. Nós vamos ler este salmo
e depois vamos cantar louvores ao nosso Deus. E peço que os irmãos que puderem coloquem-se em pé para lermos juntos a palavra do Senhor. E de fato nós vamos fazer a leitura juntos mesmo. São apenas 5 versículos e nós vamos ler todos juntos, tá bom? Salmo de número 100 diz assim, vamos juntos? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Vamos cantar louvores ao Senhor. Graça e a paz, amém? Boa noite aos queridos, aos nossos irmãos que estão em casa. O texto que eu tinha separado para a gente meditar aqui rapidinho, no começo era Lamentações. Eu acho que o Senhor já falou por meio do texto que o pastor explicou, né? Que ele pediu para ler, que diz assim, Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eu acho que esse é o recado de Deus para nós hoje. As misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Irmãos, é muito mais fácil reclamar, murmurar, olhar o lado ruim das coisas. É muito mais fácil olhar alguma coisa, analisar e falar assim, ai, como isso está ruim, como isso está faltando, como temos problemas. Muito mais fácil. Mas o desafio do Senhor para nós é enxergar o que Deus tem para nós. E o que Ele tem é a misericórdia dEle. Se nós fôssemos receber o que nós merecemos, ai de nós. Nós recebemos o que precisamos por causa da misericórdia. E por isso nós devemos nos alegrar, entrar por essa porta com ações de graça e hinos de louvor, render graça, bendizer o nome, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. E a cada dia ela se renova. Se você tem algum problema, alguma queixa, alguma dor, coloque na presença do Senhor, porque Ele veio para nos salvar. Ele veio para te salvar. Quem é Jesus para você? Para mim, Ele é aquele que salvou a minha vida. E a cada momento, a cada dificuldade, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, eu vou adorar o Senhor, porque Ele vai transformar a minha realidade. E se Ele não transformar a minha realidade, eu vou conseguir agradecê-lo, adorá-lo no meio da dificuldade. Vamos cantar conosco? Vamos adorar ao Senhor? Ele vem para te salvar. Coloque na presença dEle aquilo que angustia o seu coração, aquilo que está deixando você triste. Não reclame, agradeça ao Senhor. Diga para os temerosos, não há nada
Salvou você? Você tem certeza dessa salvação? Você tem a alegria da salvação? Você pode adorar o Senhor dizendo: Tu és santo, bondoso, poderoso, és o meu Senhor? Cante conosco, cante ao Senhor. Você que já é salvo pelo Senhor. E se você não é, faça agora a sua entrega. Não deixe para amanhã. Faça hoje, entregue a sua vida ao Senhor. Ele veio para nos salvar e nos resgatar de todo pecado. Por isso nós podemos adorá-lo e dizer: Tu és santo. Amém? Vamos cantar? Os meninos, os homens. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor.
chamarei pra sempre, pra sempre. Dado o nome do Senhor. Hoje é aniversário da nossa querida irmã Di, e ontem o pastor até orou por ela, e a irmã Di é uma irmã muito querida. Acho que a primeira amiga que nós fizemos aqui, né, Ana Raquel? Ela chamava Raquel de minha amiga, e ela tem sido um exemplo de como servir ao Senhor com alegria. E ontem eu estava pensando, eu tenho a metade da idade dela, mas eu não tenho a metade da disposição e da fé e do amor que aquela serva do Senhor tem a Ele. Para mim ela é uma inspiração. Quando eu crescer eu quero ser igual a ela, em amor ao Senhor, em serviço, em disposição, né? Eu não estou chegando na metade, e acho que a gente precisa de ter alguns irmãos assim como referência para servir ao Senhor. E um recadinho que ela deu ontem, acho que ela não está aqui, mas ela disse que ia assistir hoje, né, o culto. Ela disse assim: olha, fica tranquilo, vocês vão chegar até lá, né? E se o Senhor me der esse privilégio de chegar aos 93 anos servindo a Ele com a alegria que ela tem, eu já fico muito feliz. A gente sabe que uma vida assim só é possível se estivermos na presença dEle, diante do altar. Então é um exemplo de uma pessoa que serve ao Senhor, né? E eu quero ser esse modelo para os meus filhos, para essa turma aqui, para esses meninos. Eu quero ser. Às vezes eu falho, mas eu volto de novo e quero retomar o meu exemplo, não porque eu sou alguma coisa, porque eu seja alguma coisa, mas porque eu quero refletir a glória do Senhor e abençoar aos que estão perto de mim. Isso só é possível no altar do Senhor. Venha ao altar, coloque tudo diante dele, e ele vai te ajudar nessa caminhada até os 93, quem sabe até os 100.
Cante aleluia. Cristo vive na nossa vida. Diante dele. Cante aleluia. Cristo vive na minha vida. Maravilhoso, Senhor. Maravilhoso. É o nosso Salvador, é o meu Salvador. Cante aleluia. Dê glórias ao Senhor. Cristo vive na sua vida, aleluia. Diante dele, coloque suas angústias. Prostre seu coração. Cante aleluia. Cristo vive. Oh, venha ao altar, aos braços do Eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, venha ao altar, aos braços do Eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Maravilhoso, Senhor. Recebe a nossa adoração na tua presença. Fruto de um coração contrito, quebrantado e oprimido, mas que crê que o Senhor renova as suas misericórdias a cada manhã e que vai nos colocar de pé diante das pessoas para testemunhar a tua palavra em todo momento na nossa vida, em todos os dias na semana, pela internet, pessoalmente, por carta, de qualquer forma vamos levar o teu nome às pessoas porque elas estão sedentas do Senhor. Nos ajuda, nos capacita, renova o nosso coração, nos enche do teu Espírito para que possamos propagar a tua palavra, para levar, ó Deus, aqueles que estão cativos, aqueles que estão perdidos. Nos ajuda a ser luz nesse mundo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar, muito obrigada. Amém. Nós vamos ter um breve período de interlúdio. Enquanto os irmãos tocam, quero convidar você a levar o teu coração ao Senhor, em oração silenciosa, buscando a face do Senhor nesse momento, preparando o teu coração para ouvir a palavra dele.
Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13. Texto que se encontra dentro do que nós chamamos de Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus fez um grande discurso que foi registrado para nós nesse texto. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 16. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Apenas até aqui. Que o Senhor abençoe a exposição da sua palavra. Irmãos, se você gosta de futebol, é provável que você se lembre daquele time do Barcelona, Guardiola, Messi e companhia. Se você não gosta ou nunca acompanhou futebol, deixa eu te explicar. Esse time foi um dos melhores times dos últimos tempos. Marcou a história do futebol. Ganhou tudo o que disputou. Os santistas até hoje choram com a final do Mundial. Mas o que marcou a história desse time não foram simplesmente os títulos que eles conseguiram, mas foi a diferença que eles produziram no futebol. Nunca mais se jogou futebol da mesma forma depois daquele Barcelona. O Barcelona fez diferença porque era um time diferente de todos os outros. E eu estou falando sobre esta diferença que o Barcelona fez porque o Senhor Jesus também nos chama para sermos diferentes. E ele disse que quanto mais nós formos diferentes do mundo, mais nós impactaremos o mundo no qual nós estamos inseridos. Jesus nos chama para sermos diferentes. Agora, precisamos observar o que é que eu vou chamar de mundo e o que é a igreja. Há uma distinção entre mundo e igreja. A igreja é a comunidade ou ajuntamento daquelas pessoas que foram salvas pela graça mediante a fé no Evangelho. Isto é a igreja do Senhor. O mundo é o agrupamento, são as pessoas que estão ainda debaixo de condenação devido aos seus delitos e pecados diante de Deus. A igreja é o conjunto daquelas pessoas que se renderam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O mundo são aquelas pessoas que continuam vivendo de forma rebelde e negando o senhorio de Cristo. Então, há uma distinção e a humanidade, de fato, pode ser classificada nesses dois grupos. Ou você pertence ao mundo, nesse sentido, ou você pertence ao povo de Deus, ou à igreja do Senhor. Não se pode estar nos dois ao mesmo tempo. Não existe aquilo que comumente era chamado do crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Não existe isso. Ou se está na igreja, ou se é povo de Deus, ou então você faz parte do mundo. E aqui o Senhor Jesus quer ressaltar esta grande diferença, de que o povo dele é diferente do mundo. Aqueles que conhecem a Deus, aqueles que foram salvos por Jesus, aqueles que entenderam o Evangelho, pensam, sentem, vivem de modo diferente em relação àqueles que não conhecem a Deus, ainda não conhecem o Evangelho, não entenderam o que a cruz significa de fato. Isso faz toda a diferença. Portanto, Jesus aqui vai nos chamar a sermos diferentes do mundo. E ele diz isso falando para nós: vós sois o sal da terra. Ele não diz assim: vocês
se tornarão o sal da terra. Ele não diz aqui 5 passos para você ser sal da terra. Não, ele declara a nossa identidade é ser sal. A nossa identidade é ser luz. Não há o que buscar, construir a nossa identidade. Não, nós já recebemos esta identidade do Senhor Jesus. Esse negócio de construir identidade, meus irmãos, é uma furada. Nós recebemos a identidade do nosso Deus. Nós somos criados pelo Senhor como seres humanos, criados à sua imagem e semelhança, e depois nascemos de novo com uma nova identidade como o povo de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Nós somos, portanto, diferentes do mundo. É isso que Jesus vai ressaltar nesse texto. E ele usa exatamente essas 2 imagens para demonstrar o que significa essa diferença, o que a nossa identidade produz neste mundo. A primeira delas, verso 13, diz: vós sois o sal da terra. Para entendermos o que significa isso, é preciso voltar aos tempos de Jesus. O sal, naqueles dias, era um pouco diferente do nosso. Ele não era tão puro quanto o nosso. O sal dos tempos de Jesus era aquele sal chamado sal de charco, que era retirado de água parada. Naquele sal não havia só o cloreto de sódio, que é a propriedade do sal. Naquele sal haviam outras substâncias. E não havia o processo de purificação do sal como nós temos hoje em dia. Portanto, aquele sal carregado de impurezas, às vezes perdia o seu sabor, perdia a sua salinidade. Essa era a ideia de como Jesus vai falar um pouco do sal nesse texto. Nós precisamos entender também a função do sal naqueles dias. Ora, a função do sal, lá nos tempos de Jesus, era basicamente a mesma função de hoje, só que de modo diferente. Hoje em dia, todos os produtos industrializados têm um monte de sódio, para que eles durem muito. Um leite que, se você não coloca os produtos que conservam, ele dura 1 dia, 2, no máximo 3. Um leite com esses produtos duram 6 meses, 1 ano, sei lá quanto tempo, não é? Não estou dizendo que isso é bom, mas o fato é que nós usamos o sódio ou as propriedades do sal para conservar as coisas. No tempo de Jesus, era esta a função do sal. Não havia energia elétrica, não havia geladeira, não havia como preservar a carne, senão jogando sal e assim fazendo com que a carne durasse mais. Era assim que eles utilizavam o sal nos tempos de Jesus. E esse sal cobria toda a carne, preservando para que a carne não apodrecesse logo e eles pudessem então comê-la depois. Mais ou menos com o que acontece com a carne de sol, que nós temos e conhecemos. Joga-se sal e depois deixa secar no sol e aquela carne então fica uma delícia. Quem concorda sabe o que eu estou dizendo, né? Mas o fato é que o sal era utilizado para a preservação dos alimentos. Agora veja o que Jesus então está ressaltando para nós. Vós sois o sal da terra. Jesus está dizendo que nós somos os seus agentes de preservação do mundo. E por que Jesus está dizendo isso? Meus irmãos, porque o mundo está em decomposição por conta do pecado. O pecado que entrou na nossa realidade provoca a decomposição desta mesma realidade, desse mesmo mundo que nós conhecemos. Tudo que o pecado toca se corrompe. É isso que o pecado faz conosco. É isso que o pecado faz na nossa sociedade. Tudo que ele toca, ele corrompe. É como, sabe, aquela casa limpinha e chega alguém que pisou em uma poça de lama e vai pisando, e onde ele pisa fica a marca da sujeira. É isso que o pecado produz em nós e na nossa sociedade, na nossa família, na sua vida. É isso que o pecado faz. Tudo que ele toca, ele corrompe, ele distorce, ele enfeiura. Tudo que o pecado toca se corrompe. E o mundo inteiro, meus irmãos, está sob a influência do pecado.
o pecado está atuando, modificando conceitos. O pecado corrompe não apenas a nossa espiritualidade em relação a Deus. O pecado corrompe a nossa moralidade. Olha, veja como a moralidade em nossa sociedade está afetada. O pecado faz isso. O pecado não corrompe apenas a nossa moralidade, mas também a nossa intelectualidade. Veja como os homens produzem coisas que se afastam de Deus, a famosa sabedoria humana, que é contrária à sabedoria de Deus. O mundo está corrompido por causa do pecado. E o Senhor Jesus, então, nos chama a sermos aqueles agentes de preservação desse mundo. Nós, como igreja do Senhor, somos chamados para restringir os efeitos do pecado no mundo, irmãos. É a nossa presença fiel que faz com que o mundo seja um lugar habitável para se viver. Se a igreja se retira do mundo, esse mundo se torna um caos, porque a igreja é instrumento de Deus para refrear os males do pecado no mundo. É isso que Jesus então está nos dizendo. Você e eu somos instrumentos de Deus para restringir os efeitos do pecado no mundo. Veja que tarefa o Senhor nos deu. Mas Jesus faz uma provocação a nós. Olha o que ele diz. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Lembra que o sal, nos tempos de Jesus, não era um sal puramente sal e tinham outras propriedades, de modo que, às vezes, por conta das chuvas, o sal perdia a sua salinidade, aquilo que o caracterizava como sal. E se o sal perdesse essa propriedade de conservação, ele não servia mais para nada, a não ser pegado e jogado fora e ser pisado pelos homens. O sal, se perder a sua diferença para o restante das coisas, se o sal se contaminar com a podridão do alimento em que ele está tentando preservar, ele não serve mais para nada. Ele vai ser jogado fora. Jesus, então, está nos chamando a atenção. E ele está nos dizendo que se a igreja perder o seu diferencial em relação ao mundo, se a igreja se parecer com o mundo, se a igreja se deixar influenciar pelo mundo, a igreja vai perder a condição de preservar o mundo dos efeitos do pecado. Nós, como igreja, precisamos ser diferentes do mundo, senão nós não iremos fazer a diferença neste mundo. Não iremos impactar o mundo. Não iremos ser aquela presença fiel que protege o mundo de si mesmo. Nós precisamos então ser diferentes, meus irmãos. É isso que Jesus nos traz nesse texto. E o que me pasma é que o maior problema da igreja não é a sua falta de interação com o mundo. Nós estamos no mundo, irmãos. Os crentes estão na política, os crentes estão na academia, os crentes estão na universidade, como professores e como alunos, os crentes estão nas escolas, no comércio, os crentes estão espalhados em toda a sociedade, em todas as áreas da sociedade. Porém, o maior perigo não é estarmos espalhados. O maior perigo é sermos influenciados pelo mundo em vez de influenciar. Quando a igreja começa a se parecer com o mundo, ela perde a sua salinidade. Ela deixa de impactar o mundo. O mundo não precisa que a igreja se pareça com ele. O mundo precisa que a igreja seja igreja. Ah, meus irmãos, o mundo não precisa de uma igreja que atraia os homens com os métodos dos homens. O mundo precisa que a igreja seja igreja, pregando o evangelho de Cristo, atraindo as pessoas pelo evangelho, não por outras coisas. É isso que o mundo precisa. Ação social, o mundo faz. Entretenimento, o mundo produz. Mas pregar o evangelho, ser diferente, viver os padrões do reino, só a igreja pode fazer. Portanto, Deus nos chama para
diferentes deste mundo, senão nós vamos deixar de ser diferentes dele. E deixando de ser diferentes, vamos perder a nossa função. Olhe as igrejas, em Apocalipse, quando João escreve as cartas de Jesus para as igrejas. Onde estão aquelas igrejas da Ásia? Se acabaram, porque deixaram de ser sal na terra. Olha o alerta que nós temos, por exemplo, na Europa. As grandes igrejas da Europa fecharam, tornaram-se museus, tornaram-se pistas de skate e outras coisas mais, porque deixaram de ser sal. Quando a igreja deixa se contaminar pelo mundo, é questão de tempo, a igreja acaba. Por isso Jesus nos alerta aqui, se o sal perder o seu sabor, para que mais se aproveitará? Jesus então nos mostra isso. Se eu pudesse destacar, irmãos, o quanto o mundo influencia a igreja, quantas coisas o mundo tem influenciado a igreja. Eu quero destacar apenas 3 coisas que eu acho assim, gritantes de como o mundo tem nos influenciado. E eu quero que você ouça com muita atenção. E se de fato você estiver sendo influenciado por isso, você volte os olhos para a Escritura e volte a ser sal. Eu quero falar sobre 3 influências do mundo aqui, rapidamente. A primeira influência que eu acho gritante e perigosíssima para a igreja é o chamado humanismo. O humanismo, de forma simples, é o foco no homem. O homem se torna o centro. O homem se torna o ser mais importante. O homem se torna o centro de todas as coisas. O humanismo influencia a igreja. Se eu pudesse demonstrar isso, talvez um dos melhores exemplos é o chamado evangelho terapêutico. Vocês já ouviram falar do evangelho terapêutico? Em vez de pregar o arrependimento dos pecados e a fé no Senhor Jesus, o evangelho terapêutico traz uma mensagem de autoajuda para sanar as necessidades dos homens. O evangelho terapêutico prega sobre uma cura da alma para que os homens se sintam bem, para que sejam felizes na terra. Esse evangelho terapêutico. O evangelho terapêutico se manifesta com frases como valorize-se, ame a si mesmo. Para que você possa amar o outro, você tem que amar a si mesmo. Quando o mandamento é ame ao Deus de todo o teu coração, ame ao próximo como a ti mesmo, Jesus está dizendo, você já se ama demais. Então dedique amor a Deus e amor ao outro. Não se ame, porque você já se ama naturalmente. Você precisa se esforçar, você precisa se dedicar para amar a Deus e amar o próximo. Mas o evangelho terapêutico, ele vai jogando as suas flechas e aos poucos nós vamos sendo influenciados com essas coisas. Um pregador do evangelho terapêutico disse, você é o ponto fraco de Deus. Um pregador do evangelho terapêutico disse, do coração de Jesus, você é o centro. Veja como estes homens estão ensinando outro evangelho. Não é isso que a Escritura nos ensina. Meus irmãos, nós somos chamados para pregar o evangelho puro do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus veio, viveu entre nós e morreu numa cruz porque Deus leva a sério o pecado da humanidade. Deus leva a sério o pecado. E Ele leva tão a sério que Ele deu o seu Filho para que o pecado fosse, de uma vez por todas, derrotado em Cristo Jesus para aqueles que são salvos. É isso que Jesus fala. Mas o evangelho terapêutico não fala sobre pecado. Há igrejas que não tratam do pecado. Jamais se ouve uma pregação falando do pecado. O evangelho terapêutico faz com que, às vezes, as pessoas não consigam ouvir sobre o pecado. Meus irmãos, enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto o pecador não se vê distante de Deus, ele jamais se voltará a Cristo. Enquanto o pecador não entender que por conta dos seus pecados, ele está sob a condenação de Deus, ele jamais se voltará à cruz. Se você elimina isso, você perde a essência do evangelho. Salvação do quê?
você perde o ensino da Escritura. O humanismo tem influenciado a igreja. Há cultos voltados para o homem, cultos feitos para agradar o homem, entretenimento em vez de adoração, show em vez de louvor congregacional, evangelho terapêutico, humanismo que afeta a igreja. Mas nós precisamos nos voltar para a Escritura e ser sal, diferentes do mundo. Nós pensamos diferente, nós agimos diferente, nós cultuamos de forma diferente do mundo, porque nós somos guiados pela Escritura. O humanismo tem influenciado a igreja. Uma segunda influência forte sobre a igreja é o que eu chamo de pragmatismo. O pragmatismo é a ideia de que os fins justificam os meios. Desde que os resultados sejam bons, então todo o processo é ignorado se os resultados forem bons. A ideia de que se uma coisa está dando certo, então não importa como isso foi feito, importa que está dando certo. Os fins justificam os meios é expresso no chavão dos políticos que roubam, mas fazem bem. Fazem muitas coisas, mesmo roubando. Isso é pragmatismo. Os fins os meios sendo justificados pelos fins. O pragmatismo também influencia a igreja. E eu quero demonstrar isso, como isso acontece. Quero dar alguns exemplos práticos. Há uma igreja X que deu certo aos olhos dos pragmáticos. Ela está crescendo bastante. Multidões são atraídas para esta igreja. Ela tem uma baita de uma estrutura. E ela então está grande. E aí o que acontece? Essa igreja começa a ser imitada. O louvor dessa igreja passa a ser o louvor de todas as igrejas. A forma que o pastor fala é imitado pelos outros pastores. As roupas que eles usam passam a ser o padrão para as roupas dos crentes em geral. Uma cultura é formada ao redor dessa igreja. Por quê? Porque nós, por vezes, somos pragmáticos. Não paramos para pensar. A Bíblia ensina isso. Essa forma de cultuar, essa forma de entender Deus é o que a Escritura nos ensina. Mas os pragmáticos não estão preocupados com reflexão bíblica. Os pragmáticos estão preocupados se dá certo, se a igreja está cheia. É isso. Então, a influência do pragmatismo é vista na igreja. Terceira influência muito forte sobre a igreja. Irmãos, o misticismo. O misticismo é uma prática não somente da igreja, mas está presente em outras religiões também. O misticismo é a busca por experiências espirituais subjetivas, supersticiosas e que não têm apoio bíblico. O misticismo pode ser visto na igreja quando os crentes começam a acreditar em água abençoada, lenço ungido. Quando os crentes começam a acreditar em objetos sagrados, pessoas sagradas. Misticismo dentro da igreja. E se são coisas que vêm de Israel, então, aí que tem mais poder e valor. Veja, misticismo dentro da igreja. Eu achei muito interessante uma história de um pastor que um irmão da igreja dele foi para Israel e trouxe um presente para o pastor. E trouxe um candelabro de Israel para o pastor. E quando o pastor agradeceu e tudo, pegou, guardou na sua casa, ele olhou o fundo do candelabro e estava escrito, feito na China. Feito na China, mas foi comprado em Israel. O que não vem da China, meus irmãos? Mas para aquela pessoa, talvez fosse algo abençoado, porque foi de Israel. Veja, misticismo. O misticismo está presente em nossas vidas, influencia a igreja. Meus irmãos, não sejamos místicos. A nossa espiritualidade tem um padrão, que é a Escritura. Ela é a regra de fé e prática para a nossa espiritualidade, para como devemos buscar a Deus, para como devemos orar. Mas o misticismo, irmãos, o misticismo exclui a palavra e passa a buscar experiências fora da palavra. Pessoas que acham que se não arrepiarem, se não chorarem, se não pularem, então Deus não se manifestou. Misticismo
dentro da igreja. Mas nós, como igreja, somos chamados a ser diferentes do mundo. Não sejamos influenciados pelo humanismo. Deus é o centro da igreja. Deus é o centro do nosso culto. Tudo que nós fazemos é para Ele, é para a glória dEle, não nossa. Eu gosto muito da estrutura do hebraico bíblico. No português, nós, quando vamos estudar, nós aprendemos eu, tu, ele, nós, vós, eles. Sabe como é no hebraico bíblico? Ele, tu, eu. Eles, vós, nós. A língua demonstra que o outro é mais importante do que eu. E o outro, em relação a Deus, é mais importante do que todos nós juntos. Sejamos livres do humanismo, sejamos livres do pragmatismo. Por que eu faço isso? Por que o nosso culto tem isso? A palavra nos ensina a fazer isso? Por que nós não fazemos certas coisas no culto? A palavra é que regula o nosso culto. Por que nós vivemos a nossa vida, a nossa espiritualidade dessa forma? Porque é assim que Deus nos orienta, nos ensina, nos mostra, nos conduz. Essa é a forma como nós vamos ser diferentes do mundo. Portanto, se a igreja perder a sua identidade, ela não vai impactar o mundo. Nós vamos ser iguais ao mundo. Mas Jesus continua e verso 14 ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Em outras palavras, Jesus agora está dizendo que nós não apenas restringimos os efeitos do pecado no mundo, como também influenciamos positivamente com as nossas boas obras. Como a luz chega e ilumina a escuridão, nós chegamos no mundo sob a influência do pecado e influenciamos esse mundo positivamente também. É isso que Jesus está dizendo. A luz não se pode esconder na escuridão. Se você está no escuro e liga uma lanterna que seja, essa lanterna vai vencer a escuridão naquele ponto. Porque a luz não se mistura com as trevas. A luz se destaca das trevas. A luz ilumina as trevas. É isso que Jesus está dizendo para nós. Nós, como crentes no Senhor Jesus, devemos influenciar positivamente o mundo. Nós somos a luz do mundo. Agora, o que significa essa luz? O texto responde. Veja com atenção o verso 16. Assim, da mesma forma que uma cidade edificada sobre um monte, da mesma forma que uma luz é colocada no alto e não coberta por um cesto e não escondida debaixo da cama, da mesma forma, assim também, Jesus diz, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. A nossa luz, de acordo com Jesus aqui, são as nossas boas obras. É isso que o mundo vê. Não é uma luz, tipo, sobrenatural, que vem os anjos cantando. Oh, não. São as nossas boas obras. É a forma como nós nos relacionamos no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, no trânsito, as nossas boas obras. É isso que vai impactar o mundo. É isso o nosso testemunho para o mundo. Jesus fala, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. O que são as boas obras? Senão tudo aquilo que fazemos de bom nesta vida em gratidão e obediência a Deus. Isso são as boas obras. Tudo o que você faz que é bom em gratidão e obediência a Deus é uma boa obra. É isso. Uma vez, um sapateiro chegou diante de Martim Lutero, o reformador da Alemanha, da igreja na Alemanha, e perguntou para Lutero, Lutero, como é que eu posso servir ao Senhor? Talvez esperando uma resposta tipo, fecha a sapataria, vai para o seminário, vai se tornar um missionário. Mas Lutero olhou para aquele homem e disse assim, faça bons sapatos e venda-os por um preço justo.
Faça bons sapatos e venda-os por um preço justo. Por quê? Excelência no trabalho e honestidade para a glória de Deus. É isso que impacta o mundo. Não é terrível quando você precisa fazer uma reforma na sua casa e aí você não sabe quem chamar, porque você desconfia dos pedreiros que querem te passar para trás? Não é terrível quando o seu carro quebra e você não sabe para que mecânico levar, porque você já foi passado para trás por muitos mecânicos? Não é terrível quando você está fazendo um negócio e você não pode confiar na outra pessoa? É isso que esse mundo é, meus irmãos. Mas nós não podemos ser assim. Nós somos a luz nesse mundo, influência nesse mundo. Mas o testemunho da igreja não está bom. Não está bom. Um amigo meu, pastor, teve o empréstimo negado em 3 bancos diferentes pelo fato de ser pastor. E não é porque era perseguição religiosa contra o pastor, não. Era a fama de que o pastor não pagava. Veja, que fama é essa? A fama de pastores milionários, ricos, que andam para lá e para cá de jatinhos particulares, têm fazendas enormes. Que fama é esta? Não é assim. Não é assim. Às vezes, quando alguém vem com essa, perguntando para mim, eu logo falo, é que você não conhece os pastores da cristã evangélica, né? Talvez os outros sejam. Nós não somos assim. Os crentes são diferentes. Nós fazemos boas obras. As nossas ações são boas, feitas em gratidão a Deus, feitas para a glória de Deus, feitas em obediência a Deus. E assim, irmãos, o mundo percebe que somos diferentes. Eu gostei tanto de um exemplo que o pastor Nidovaldo deu. Ele e a Elaine, quando vieram ao Brasil a última vez, em 2019, antes dessa que agora eles estão, conseguiram adquirir um corante para fazer exame de malária. E levaram para Moçambique. Veio a pandemia, o coronavírus, e lá na região que eles estavam, os hospitais, não sei por qual razão, pararam de fazer exames de malária, porque não tinham corante. E aí, sabe o que aconteceu? Eles ofertaram o corante que tinham recebido aqui para o hospital. E somente aquele hospital, em toda a região deles, fazia exame de malária. Sabe por quê? Porque um crente resolveu ser luz no mundo. Nós somos chamados para ser luz nesse mundo, irmãos. Precisamos ser diferentes. Quando o mundo olha as nossas boas obras, o mundo é atraído ao Senhor Jesus. Mas não adianta nada pregarmos o evangelho e vivermos os padrões do mundo. Não adianta. Quantas pessoas, quantos pais perdem os seus filhos por isso? Porque no domingo pregam o evangelho, no meio da semana vivem de forma pecaminosa, mundana em casa. E os seus filhos olham aquilo e veem uma hipocrisia e falam, se esse é o Deus do meu pai, eu não quero servir a esse Deus. Quantas pessoas no nosso trabalho são afastadas de Deus por conta do nosso testemunho? Um pregador muito conhecido, reverendo Lloyd Jones, já está com o Senhor, disse certa vez, nunca me canso de dizer que aquilo que a igreja mais necessita não é organizar campanhas de evangelização a fim de atrair as pessoas que ainda estão do lado de fora, mas começar ela mesma a viver a vida cristã. Não é isso que Pedro aconselha às mulheres que têm maridos descrentes? Ganhe o teu marido em silêncio. Por quê? Porque não adianta nada você ficar falando do evangelho e viver de forma contrária àquilo que você diz. Nosso testemunho chama as pessoas a Cristo ou repele as pessoas de Cristo. Como está o teu testemunho? Será que as pessoas ao teu redor, lá na tua escola, lá nos teus amigos, será que ao ver você, eles são atraídos a Jesus? As pessoas lá no seu trabalho, ao ver você, são atraídas a Jesus? As pessoas da sua família que não são crentes, ao ver a tua vida, são atraídas a Cristo?
ou repelidas. O mundo é como uma criança pequena que está atenta ao que os seus pais estão fazendo. O mundo está de olho. Como a igreja se comporta. O que a igreja está fazendo, o mundo está vendo. O mundo vê. Num sentido, nós somos o cartão postal de Deus para esse mundo. Cartão postal, talvez os mais jovens não entendam o que é isso. Nós somos uma espécie de rede social para que o mundo conheça a Deus. A nossa foto está estampada lá. E ao ver a nossa foto, o mundo precisa ver Jesus em nós. É isso que significa ser luz no mundo. Jesus nos chama a ser diferentes, porque Ele nos fez diferentes. Eu quero terminar esta meditação, esta exposição, pensando em 3 pequenas aplicações. A primeira, ser diferente não significa ser indiferente ao mundo. Isto é, não significa nós nos voltarmos para uma bolha, criarmos a nossa cidade dos crentes, onde só entra crente, onde só ouve música de crente, onde só assiste filme crente, e só vivemos nós crentes. Não é isso que significa. Não significa não estarmos nem aí para as coisas que acontecem no mundo. Não significa isso. No passado, irmãos piedosos cometeram este erro. Por exemplo, de impedir que os seus filhos jogassem futebol, porque futebol é coisa do mundo. Né? Famílias não tinham televisão em casa, porque televisão é coisa do mundo. Nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para ser crentes enquanto jogamos futebol. Nós somos chamados para ser crentes mostrando o nosso critério, a nossa mente de Cristo, enquanto assistimos televisão, enquanto acessamos a internet, enquanto vivemos a nossa vida no mundo. É isso que nós somos chamados para ser e para fazer. Essa é a primeira aplicação, uma observação sobre isso tudo. Mas uma segunda que complementa a primeira. É mais fácil ser influenciado do que influenciar. Se é verdade que nós estamos no mundo e que nós vivemos juntos aqui neste mundo, nós precisamos nos lembrar que nós não somos deste mundo. É preciso lembrar que nem tudo que o mundo vê nós podemos ver. Nem tudo que o mundo faz nós podemos fazer. Nem tudo que o mundo assiste nós podemos assistir. Porque é mais fácil ser influenciado do que influenciar. Quantas pessoas caem nessa de querer influenciar o mundo e acaba sendo influenciado. Certa vez um pastor disse assim, veio uns jovens da igreja dele e queriam evangelizar no carnaval. E a ideia era ir lá para a multidão mesmo e evangelizar. E aí o pastor falou, meu jovem, é perigoso isso, meu jovem. E ele falou assim, não pastor, mas nós somos sal. Aí o pastor virou para ele e disse, verdade meu filho, mas o seu salzinho está muito pequeno. Seu salzinho não vai salgar essa multidão. Seu salzinho é pouco para isso. Toma cuidado, toma cuidado. Você jovem adolescente, toma cuidado com as séries que você vê. Será que você está sendo influenciado por isso? É preciso ter um pensamento, a mente de Cristo para não ser influenciado. É mais fácil ser influenciado do que influenciar. Mas por fim, meus irmãos, eu quero falar que o Evangelho é a fonte de toda a nossa diferença. Em outras palavras, nós só somos diferentes do mundo porque Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou para que nós fôssemos diferentes do mundo. Não há nada em nós que nos torne diferentes dos outros. Não é nosso, é o que Ele fez por nós. É isso que nos torna diferentes. É isso que nos faz igreja, é isso que nos faz únicos dentro deste mundo. Não há motivo para orgulho em nós. Não há motivo para desprezo do mundo, porque nós éramos do mundo. Foi o Senhor que nos resgatou de lá. Por isso, irmão, se Ele nos resgatou de lá, agora vivamos como crentes, vivamos como igreja do Senhor.
sejamos diferentes desse mundo. E não é pelas nossas forças, mas é pelo que Ele já fez na cruz por nós. É isso que nos faz diferentes. Se você não tem vivido de modo diferente do mundo, o Evangelho é o primeiro caminho para que você mude. É preciso você se arrepender dos seus pecados e, voltado para a cruz, passar a viver de modo diferente. Como Jesus disse àquela mulher: vá, os teus pecados estão perdoados, mas não peques mais. Esse é o caminho do Evangelho. O Evangelho nos recebe como estamos, mas não nos deixa como estamos. Ele nos transforma. Esse é o caminho que o Senhor tem para nós. Com certeza, cada um de nós falha em ser sal e luz desse mundo. Somos influenciados. Às vezes a faculdade que fizemos nos influenciou e nós nem percebemos. Às vezes uma amizade nos influenciou e nós nem percebemos. As fontes de influência são diversas, mas nós temos a palavra que nos guia. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor nos fez sal nesta terra e luz nesse mundo. Ó Deus, que a nossa igreja jamais perca a sua identidade, jamais perca aquilo que a diferencia do mundo, ó Deus. Que sejamos testemunhas fiéis do Senhor e que as pessoas ao nosso redor sejam atraídas ao Senhor Jesus por meio da nossa vida. E ao abrirmos a boca para evangelizar, para falar da salvação, a nossa palavra seja cheia do poder do Teu Espírito, demonstrada através da nossa vida, ó Deus. Nos livra da hipocrisia, Senhor. Nos livra, Senhor, de sermos influenciados pelo mundo. Livra, Senhor, as nossas crianças da influência do mundo. Livra os nossos adolescentes e jovens da influência do mundo. Livra, Senhor, os adultos da influência do mundo. Livra, Senhor, os idosos da influência do mundo, ó Deus. Nós queremos ser luz neste mundo, sal nessa terra, ó Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Eu quero chamar aqui à frente a missionária Liz Lopes para orar, encerrando o nosso culto. Após a oração dela, nós encerraremos o nosso culto com a bênção apostólica. Peço que os irmãos coloquem em pé, fazermos esta oração. Amém. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de reunirmos aqui, Pai, em família, em igreja. Pai, muito obrigada pela tua presença aqui no nosso meio, Senhor. E eu te peço que o Senhor nos ajude, Pai, a ser sal, a ser luz, ao sairmos dessa porta, Pai. Nas nossas casas, Pai, nos lugares que a gente frequenta. Que o Senhor possa nos orientar, que o Senhor possa nos dar força, que o Senhor possa nos dar ousadia também, Pai. Em cada lugar que a gente for, que a gente possa representar o teu nome. Eu te agradeço por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão com o Santo Espírito de Deus, seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e até a volta esperada do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Sentai-vos, queridos.
bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros